Saudações, amados irmãos, paz e graça seja convosco. Estou aqui com o meu irmão, aliás, meu primo, e nós decidimos assim começar a gravar assim as lições. Além da série de Apocalipse da qual nós temos, também vamos dar início às lições da Escola Sabatina. De lembrar que nós estamos a estudar assim o trimestre, né, o livro de Êxodo, e estamos aqui aprendendo lições muito importantes. Então, vou aqui dar o microfone para ele se apresentar e dizer assim o seu nome. Não podemos caminhar sem nos conhecermos. Então, a sua apresentação. Muito bom dia a todos. É um dia muito especial que estou com o meu primo aqui a participar deste importante vídeo que vai fazer aqui entender os demais sobre aquilo que é o trabalho de Deus. Meu nome é Arthur Jacó e estou aqui para assim a gente poder aqui ter uma conversa relacionada à lição. Ok, muito obrigado, irmão Arthur. Então, este é o nome dele e nós vamos querer explorar aqui a nossa lição da Escola Sabatina e tirarmos assim lições muito importantes. Esse é o irmão Arthur, né? É isso, meu irmão. Ok, vamos lá. Então, é sabido, como nós já falamos, estamos a estudar assim o livro de Êxodo, né, ao longo deste trimestre, e basicamente nós estamos a ver aqui Deus atuando, né, no meio do seu povo. Então, nós agora chegamos numa lição muito preocupante, né, que é a lição número 11, onde vai falar sobre a apostasia e intercessão. Então, vamos ver, por exemplo, o nosso texto-chave, né, antes de dar aqui o meu irmão para ele poder desenvolver a lição. Vejamos, por exemplo, o verso para memorizar, que é Êxodo capítulo 32, versículo 31 a 32. Êxodo capítulo 32, versículo 31 a 32. Também o irmão pode pegar a sua Bíblia para poder assim acompanhar. Vou pedir aqui ao meu irmão para que possa tomar a leitura. Êxodo 32, versículo 31 a 32. O que diz? Muito bem, Êxodo 32, versículo 31, até então diz assim: 31. Assim tomou Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo pecou pecado grande, fazendo para si deuses de ouro. 32. Agora, pois, perdoa o seu pecado, e se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. 33. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei, e eu do meu livro. Ok, muito obrigado. Então, nós estamos aqui a encontrar que Moisés, ele foi fazendo intercessão ao Senhor. E podemos ver aqui que Deus, né, decidiu até eliminar o povo. E então Moisés, ele se coloca diante de Deus, dizendo-se que Deus quer eliminar o seu povo, então tem que riscar o nome dele no livro da vida. Estamos a ver aqui um líder, né, que basicamente entregou a vida para salvar assim o povo. E é importante dizer que a nossa lição praticamente começa trazendo aqui algumas perguntas, né? Por que o povo se afastou de Deus? Por que eles fizeram lá um bezerro para poder adorar? Quem foi o culpado? Será que foi o povo ou foi a liderança? Então, esta é a pergunta que nós queremos responder aqui ao longo do tempo que vamos estar assim a estudar a nossa lição da Escola Sabatina. Então, na parte do domingo, nós temos como tema aqui liderança fracassada. Liderança fracassada. Eu primeiro queria começar aqui, saber com o meu irmão Arthur, o que é liderança, né? O que é liderança? E depois, então, ele vai falar também o que quer dizer, então, esse título, liderança fracassada. O que é liderança, irmão Arthur? Muito bem, basicamente aqui dizer, segundo o irmão Albino, meu primo, a liderança fracassando, e contextualizando aqui primeiramente liderança, esse termo liderança. Bom, falar de liderança é falar de presidência, administração. O intuito de gerenciar. Isto está basicamente contextualizado em liderança. Então, entrando nessa área de liderança fracassada, a gente entende que é a gerência fracassada, a administração fracassada que houve nos tempos primordiais, este que é o tempo de Moisés e de Arão, este tempo do povo israelita. Ok, então vamos pedir aqui, irmão Arthur, né, para podermos desenvolver então como é que foi então essa liderança fracassada. O que terá acontecido mesmo, né, para que houvesse essa liderança fracassada? Pode nos explicar ainda mais melhor? Exatamente.
Bom, basicamente, nesta parte do domingo, a liderança fracassada, como o início foi nos dado aí que chegou uma certa parte em que houve um grande problema com o povo israelita aqui, então tem o tema aí, a apostasia e a intercessão. Moisés aqui se manifestando para o povo porque o povo cometeu alguma coisa fora do além. Isto que é, o povo afastou-se de Deus ou afastou-se da verdade. Isso que nos dá a entender então a apostasia. A liderança fracassada. O povo ali, nós temos como base aqui na lição do domingo que Moisés ausentou-se e teve lá 40 dias e 40 noites com Deus. Isto que visto para Moisés era como se fosse muito curto, mas para o povo era uma eternidade. Sim. Mas por ali então o povo, com as tamanhas dúvidas que tiveram, posso dizer assim, o povo ficou desorientado, inseguro e muito mais. Então, nós temos ali um entender que Moisés teve o seu irmão Arão, que estes os dois foram ungidos para juntos caminharem e poderem tirar o povo do sofrimento no Egito. Desde então, o povo queria uma imagem lá para poder assegurar então isto que era como de hábito. Moisés era o gerente do povo, por dizer assim, era o líder do povo, assim com seu irmão Arão. Então, a liderança de Arão fracassada dá um ponto de entendimento nessa vertente, porque Moisés ausenta-se e fica o Arão. E o Arão fica basicamente com o povo a controlar. Isto em outras vertentes, a gente entende isso, que o Arão era o segundo líder do povo. Mas, porém, o povo com aquele sentimento de ter um Deus visível ali para poderem serem ordenados ou serem chefiados, então Arão ali teve essa toda oportunidade de poder dar aquilo que é certo, que é dar então a liderança para o povo, mas Arão não deu. Por quê? Há 3 pontos muito importantes a saber que ocorreram lá nos tempos passados. Arão, ele ficou com a incerteza dentro dele, a pressão dentro dele e também aqui a insegurança consumia o nosso irmão Arão no passado. Porque a lição também diz que Arão, em vez de confiar em Deus, simplesmente atendeu à pressão do povo. A gente sabe, o povo ficou a pensar de como, o que está a acontecer, onde é que está Moisés? Aquela pressão que o povo teve, o Arão também ouvia e entendia aquilo dia após dia, que o povo ali está sempre a murmurar. O Arão também entrou na mesma vertente também com essa dúvida, deixou de acreditar naquele que um dia chamou a ele para poder ter essa rotina com seu próprio irmão, e Arão ficou na incerteza essa que alimentou a pressão que o povo ali estava a dar. Ele era único, o povo foi diretamente a Arão porque era o único, era o segundo. Após Moisés, ele era o segundo ali para poder fazer tudo o que é possível em termos de liderança, mas o Arão sucumbiu àquilo que é a pressão do povo. E a insegurança total ali de Arão já foi dada, então Arão submeteu-se a isso. Então dá a entender aí, se a gente manifestar mais, que Arão, ao invés de simplesmente falar que não façam isso, não parem isso, Arão ainda mais convocou o povo a poder contribuir aí mais coisas para a construção do tal Deus, do bezerro. E então aí dá a entender que o Arão aí entra em pânico em termos de o quê? Ele parece que entrou em colapso, como posso dizer, uma adoração repentina. Ele prostrou-se àquilo que é a pressão que o povo deu. Isso dá a entender que o fracasso do Arão foi basicamente nesta vertente, a incerteza que o Arão possuía naquele momento e também a pressão que consumia Arão através daquilo que foi a manifestação do povo naquela altura. Então, basicamente, esta liderança fracassada de Arão foi dada por este intuito. Ele deixou aquele caráter de líder, deixou aquele caráter de entendimento de quem é Deus e de quem foi aquele que o escolheu para estar ali em posição com seu irmão Moisés. Ele esqueceu-se de tudo isto através destes termos que acabei aqui citando. Então, basicamente, está um pouco nesta vertente, falar um pouco do fracasso da liderança do nosso irmão Arão naquele tempo. Ok, muito obrigado, irmão Arthur. Então, está aí, né? Aquilo que é o desenvolvimento da liderança fracassada, e nesse caso do nosso irmão Arão.
ele basicamente então cedeu à pressão, né, do povo que estava lá querendo, faça-nos uns Deus, faz... Enfim, o povo estava corrompido já no seu coração, e também de dizer que não foi todo o povo, né? Não foi todo o povo, foram alguns, vamos dizer, aqueles também que acompanharam o povo de Israel, foram esses aí que começaram, né, a agitação, que queriam assim adorar deuses. Bom, então, nós agora vamos ainda avançar para então vermos qual é a relação então da idolatria, né, com o mal. Será que a idolatria, ela será que tem uma certa influência, né, na vida de uma pessoa da qual presta o culto àquele ídolo, né? Quais são os exemplos que nós encontramos no próprio livro, na própria experiência do povo de Israel, que nos falam que realmente a idolatria acabou trazendo algumas coisas não boas. Podemos ler aí, peço irmãos Arthur, abrir Êxodo capítulo 32, versículo 6, né, versículo 6, para nós podermos ainda percebermos a relação entre a idolatria e o mal. 32, versículo 6. Bom, versículo 6 do 32 diz basicamente o seguinte: E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e beber. Depois levantaram-se a folgar. Muito bem. Então vejamos só, o povo, né, praticamente depois de ter feito assim o ídolo ou o bezerro, praticamente eles madrugaram, é o que diz aí, né? Eles amanheceram muito cedo, né? Eu não sei se poderiam fazer isso também ao culto ao Deus vivo, né? Se eles poderiam amanhecer lá nos seus 4 horas ou 3 da madrugada, que eles levantaram para poder oferecer holocausto. Mas vemos aí que o povo realmente amanheceu muito cedo para poder adorar o Deus que eles haviam feito, o Deus da imaginação deles, né? Então, agora, irmãos Arthur, eu queria entender melhor consigo agora quais foram os perigos, né? Aproveitando também de ver aqui comentar a lição da terça-feira, né? Porque basicamente aqui está interligado. Então, quais foram os resultados de o povo deixar a adoração verdadeira e se virar assim aos ídolos, né? Qual foi a consequência final? E também, se em nossos dias nós temos também ídolos, então vai respondendo uma pergunta por uma, né? Se esquecer, então pode também falar, que assim vou repetir. Então a primeira pergunta é essa: quais foram então os males, né, que o povo de Deus acabou passando após deixar a adoração ao Deus vivo para adorar a idolatria, ou seja, aos ídolos, né? A idolatria é a prática. Okay. Bom, basicamente aqui, como o ponto mais grande de entender sobre o povo neste contexto que se colocou aí a idolatrar contra o Deus vivo, dá a entender que o povo aí tomou a posse de se distanciar perfeitamente de Deus, no intuito de poder cortar aqui os laços que tiveram com o Deus vivo. Aqui, se a gente notar e ver, a gente entende que Deus, por sua vez, tem aí como a sua ira aniquilar o povo de Deus, mas Moisés intercede. E este pecado aqui não poderia passar impune, visto que então Deus queria então fazer aquilo que é a sua justiça. Então aí a gente entende que cada vez mais que o povo se colocava então em idolatrar contra Cristo, não só para a área de Moisés, do tempo de Moisés, posso dizer assim, mas também para outros tempos como os tempos atuais, o homem fica simplesmente fora de Deus e divorciado, podemos dizer assim, daquilo que é a relação que Deus tem conosco. Então o povo passou a atender então com o sofrimento, porque na medida em que Deus elimina os laços, elimina aquilo que é o intuito bom que ele poderia nos dar, o povo passa com certas dificuldades. Então o povo de Israel aqui, um dos pontos marcantes que nos dá a entender aqui geralmente é este, que não só é usado para o tempo de Israel, mas também para o nosso tempo atual aqui, fazendo ligação com a questão que nos foi dada. Então o povo também atual também tem essas consequências. Não estamos livres dos ídolos, porque atualmente acho que os ídolos tornaram-se imensos. Fora do contexto, a gente pode fazer contas aqui, sentar e cansar a fazer as contas. Então, pode talvez dar um exemplo, né? Um exemplo de um ídolo. Ok. Sim. A gente aqui basicamente quero aqui entrar num ídolo que também fazia parte de mim.
este ídolo é o futebol. Sinceramente, o futebol, Ok, o futebol, sinceramente, corta limites. Certo. Você não fica com tempo para Deus. Por quê? Porque aquilo é de manhã e à tarde e também tu, como jogadores, queres aprender mais táticas que faz com que você gaste mais tempo a assistir mais jogos, gaste mais tempo a pesquisar dribles e muito mais do que gastar o tempo, pelo menos ler um versículo um dia, mas você aqui prefere gastar o seu tempo enchendo o seu dom de futebolista. Então eu acho que, não é acho de certeza, o futebol é um dos ídolos também que afeta aqui a humanidade, principalmente aqui para os jovens. É basicamente isso. Ok, muito obrigado, irmão Arthur. Então, praticamente, irmão Arthur, nós temos vários ídolos hoje, né? O futebol é um deles, que muitos acabam, felizmente, estando lá e até usam lá camisa, enfim, tem aquelas camisas que usam, né? Dos fãs por aí, né? Então, o futebol realmente é um dos ídolos maiores nos dias de hoje. Mas também acrescentando aqui, irmão Arthur, a nossa lição faz menção de alguns ídolos que hoje temos também, né? Por exemplo, como o dinheiro, né? O dinheiro, ele também pode ser um ídolo, porque a nossa lição, ela define o ídolo como fosse aquilo que nós colocamos acima de Deus, né? Tudo que nós colocamos acima de Deus, então ela acaba virando o ídolo, seja família, seja o trabalho, seja o que, por exemplo, aqui a nossa lição dá, né, vários exemplos: posição social, né, diplomas, títulos, e tem algumas coisas aqui mesmo que eu posso dizer aqui que é uma coisa que nós deveríamos já eliminar, né? A nossa lição cita aqui, por exemplo, pensamentos impuros, pornografia, por exemplo. Muitas pessoas ficam escravizadas nesse tipo de vício e que acaba ficando realmente ídolo e que não pode ser uma prática do cristão ou de uma pessoa mesmo normal, porque é dito lá, né, desenvolvendo essa parte aqui da pornografia, ela afeta o cérebro e infelizmente acaba mudando a mentalidade da pessoa, corrompendo assim aquilo que é a sua visão acerca da sexualidade também, né, da família. Então hoje nós temos vários ídolos, né, vários ídolos. Então nós precisamos nos desapegar ou retirar esses ídolos dentro do nosso coração e adorarmos nosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Então, irmão Arthur, nós ainda vamos avançar agora, né, para um outro texto aqui que a nossa lição citou, que não poderemos deixar de trás. Peço ler aí o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 22 até o versículo 27. Então nós temos aí o apóstolo Paulo dando assim carta, ou seja, mandando a carta aos romanos. Ele traz aquilo que era a degradação do tempo dele, né, como é que eram as práticas dos gentios. Então vamos ver aí este livro, Romanos capítulo 1, versículo 22 até o versículo 27. Bom, Romanos 22 Sim. diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundície, para desonrarem o seu corpo entre si. 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ok, chegou até o 27? Ainda não cheguei. 26 diz o seguinte: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso normal, natural, no contrário à natureza. 27 e último. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Ok, muito obrigado. Então nós encontramos aí, né, a lista que o apóstolo Paulo fez daquilo que eram os pecados mais comuns, né, da sua época. Haviam pessoas, por exemplo, aí dito que homem com homem, né, se deitavam, e também eles deixaram o uso natural da mulher, e havia também a idolatria, né, que estava aí. Enfim, diz que mudaram a verdade de Deus em mentira e serviram a criatura em lugar
né, do Criador. Irmão Arthur, eu queria que agora, né, isso nos para praticamente já falamos aqui, né, que Deus quis matar o povo, tanto que deu uma proposta a Moisés, né, de que ele queria fazer um novo povo, né? Deus agora disse que deixa eu acabar com esse povo e consigo agora eu vou poder fazer um novo povo. Mas vemos que Moisés ele negou, né? Ao contrário ele fez uma intercessão. Eu queria que o irmão Arthur fizesse aqui uma ligação entre Moisés, né, e Jesus. Quais são as semelhanças que Moisés e Jesus têm, né, nesta parte aqui chamada de intercessão, né? Qual seria a função ou a semelhança entre Jesus e Moisés nessa história aqui? Poderia nos responder essa pergunta? Tentando aqui responder aqui, a gente olha Moisés e Jesus como se fosse um sombra do outro. Basicamente Moisés a sombra de Jesus. Exatamente. Parece que eles têm um historial idêntico. A gente vê o Moisés 40 dias e 40 noites, Okay. Jesus 40 dias e 40 noites. E não só. Um e o outro, a sua existência é com base na libertação do povo. Exatamente. Então a gente vê a oração intercessora de Jesus. Aqui me escapa à mente o livro, João 17, que Jesus basicamente aí fala com seu pai para o trem. Isto não para ele, mas para o trem. Aí onde Jesus fala que Pai, abençoe eles, eles não são do mundo, fique com eles e muito mais aí. Jesus aí dando a sua oração para os seus irmãos. Esta ligação de entendimento nos dá a puxar também para o povo israelita lá no passado. Moisés também dando aqui a sua oração intercessora com Deus, e aqui pedindo para o Pai poder aqui facilitar, dando então uma chance para o povo, porque na verdade o povo ali seria exterminado, Deus ia fazer uma outra nação com Moisés, e para Deus isso não é problema. Fazer isso para Deus não era problema naquele tempo e não é problema atualmente também. Então, mas Moisés ali viu que, poxa, Pai, não dá. Eu tenho que fazer uma coisa que não dá assim, Pai, prefiro que o Senhor me risque e deixe e o seu povo permanecer assim como está. Então Jesus e Moisés aqui eles dão uma ligação de entendimento, dão uma ligação de existência aqui para a Bíblia assim, como para o intelecto humano, que eles simplesmente estão aqui, estiveram, posso dizer assim bem, para libertar aqui o povo como se fossem líderes. Então mais ou menos está nessa vertente que eu posso conseguir destacar aqui esses dois. Então é mais ou menos o que eu acho de interessante entre Moisés e Jesus. Esta ligação que eles têm está basicamente contextualizada nisso. Ok, muito obrigado. E uma das semelhanças também que nós podemos encontrar é também da subida ao monte, né? Basicamente Moisés ele sobe para um monte e também Jesus ele sobe no monte em Mateus capítulo 5, onde ele deu lá aquilo que é a lei do reino, né? Bem-aventurados puros, e assim a lista ainda vai. Então, nós chegamos praticamente já ao fim da nossa lição e eu queria que o irmão Arthur falasse aqui em poucas palavras quais são as lições que nós temos a aprender, né, como povo de Deus. Porque visto que a apostasia praticamente aconteceu, não aconteceu fora. Aconteceu dentro, né, do povo de Deus. Então, quais seriam as lições que nós tiraríamos como povo de Deus e o que deveríamos também fazer nos dias de hoje para evitar assim a apostasia em nosso meio? Porque a apostasia significa se abandono da verdade. Então, quais seriam, em poucas palavras, as lições que nós temos como povo de Deus nesses últimos dias e como evitar assim a apostasia? Então, pode fechar com a nossa lição. Muito obrigado. Bom, fechando aqui, a gente entende aqui como uma das lições dada pela esta lição, é que o amor de Deus é imenso, apesar dos apesares assim. Deus ali perdoou o seu povo naquela grave situação da idolatria, sabendo que a idolatria é um dos alicerces para a gente poder submeter-se a outros pecados. Então ali essa lição ali nos dá um fio de entendimento que Deus é amor e que a gente tem que se abster de tudo aquilo que é o mal, porque a gente tem o Cristo como Salvador e a gente tem toda a verdade. Então a gente tem que sempre poder se alimentar dessa verdade para não esquecer daquilo que é o nome ou a divindade
de Cristo. O povo de Deus parecer que esquecia, mas não esqueceu literalmente, porque o povo de Deus estava a viver ali com milagres, prodígios. Deus mostrou muitas coisas, de noite fogo, de dia nuvem, e aquilo não merecia um tropeço. Mas é o que acontece também nos dias atuais. Deus aqui deu o seu Filho, e a gente sabe que a gente está liberto, a gente tem um paraíso para poder obter, mas a gente se mete em outras coisas, que por sua vez a idolatria também se consiste lá. Então, um dos meios que a gente aprende com esta lição é que a gente tem que permanecer sempre no caminho de Cristo, não seguir o ramo do povo, mas poder aqui buscar aqui o positivo, que foi este amor que Deus entregou no passado e também que entregou num passado recente com esta morte do seu Filho na cruz. Então é basicamente isto. Muito obrigado, irmãos Arthur. E assim nós fechamos com a nossa lição e queremos agradecer a você que acompanhou a nossa lição até neste momento. Não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Deus o abençoe.